As águas escondem segredos. Sob a superfície tranquila, podem viver criaturas mortais. Hoje, vamos mergulhar nas histórias dos mais temidos matadores de humanos, que já habitaram rios, lagos e oceanos. Prepare-se para conhecer Gustave, o crocodilo que se tornou uma lenda de sangue em Ruanda, Lolong, o maior crocodilo em cativeiro do mundo, capturado após espalhar o terror, e o misterioso tubarão de Jersey, que inspirou o filme Tubarão e aterrorizou a costa americana. Este é um mergulho profundo em águas perigosas. Nas águas turvas do rio Ruzizi, na fronteira entre Burundi e a República Democrática do Congo, uma lenda ganhou vida. Seu nome? Gustave. Um crocodilo do Nilo que, desde os anos 1990, aterrorizou comunidades locais e capturou a imaginação do mundo. Ele media mais de 5 metros de comprimento, pesava mais de 1 tonelada e era responsável por mais de 300 mortes. Seu nome? Gustave, o crocodilo assassino. Um predador que aterrorizou comunidades inteiras e nunca foi capturado. Essa é a história de um dos animais mais misteriosos e perigosos da África. Este é o enigma de Gustave. Monstro, mito ou ambos. Bem-vindos ao Território Selvagem. Aqui nós exploramos os mistérios e os perigos do mundo animal. Se você gosta de histórias reais que parecem saídas de um filme de terror, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos mergulhar fundo na lenda de Gustave, o crocodilo que se tornou um pesadelo vivo. Gustave vivia, ou vive, nas águas do rio Ruzizi e do lago Tanganyika. Um ambiente selvagem e imprevisível. A região, marcada por conflitos étnicos e pela Guerra Civil do Burundi, era um lugar onde a violência humana se misturava com os perigos da natureza. Corpos de vítimas de guerra eram frequentemente jogados no rio. E alguns acreditam que isso pode ter influenciado Gustave a desenvolver um gosto por carne humana. Nos anos 1990, relatos de um crocodilo gigante começaram a circular. Ele atacava pescadores, mulheres que lavavam roupas e até crianças que se aproximavam demais da água. Estimativas sugerem que Gustave matou mais de 300 pessoas, mas o número exato nunca foi confirmado. Sua fama cresceu e ele se tornou uma figura quase mítica. O primeiro ataque atribuído a Gustave ocorreu em 1990. Uma mulher que lavava roupas na margem do rio foi arrastada para as águas turvas. Testemunhas disseram que viram um crocodilo gigante emergir rapidamente, arrastando-a para o fundo. Seu corpo nunca foi encontrado. Eu estava pescando com meu irmão em 1995, quando vimos algo enorme na água. De repente, o crocodilo surgiu e arrastou meu irmão. Ele era forte, mas não teve chance. Aquele monstro o levou em segundos. Nunca esquecerei o rosto dele, tentando gritar, mas sendo puxado para o fundo. Em 2002, um barco com 5 pescadores foi atacado. Gustave atingiu o barco com tanta força que ele virou. 3 homens desapareceram naquele dia. Os sobreviventes relataram que o crocodilo parecia estar caçando, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Eu estava no barco quando ele apareceu. Era enorme, maior que qualquer crocodilo que eu já tinha visto. Ele bateu no barco e tudo virou. Eu consegui nadar até a margem, mas meus amigos, eles não tiveram a mesma sorte. Aquele monstro os levou. Gustave não se limitava a atacar humanos. Em 2004, um rebanho de vacas que pastava próximo ao rio foi surpreendido pelo crocodilo. Uma vaca foi arrastada para a água. Testemunhas disseram que Gustave agiu rapidamente, mostrando sua força ao dominar o animal. Diferente de outros crocodilos, que atacam por fome, Gustave parecia agir de forma mais estratégica, escolhendo suas presas com cuidado. Naquele dia, eu estava cuidando do rebanho quando ouvi um barulho na água. Quando cheguei mais perto, vi uma das vacas sendo puxada para o rio. Era Gustave. Ele não fez alarde. Foi tudo muito rápido. Ele simplesmente fez a vaca sumir naquela água turva. E alguns dias depois voltou para pegar outra. A gente sabe que é ele porque os outros crocodilos não são tão grandes nem tão ousados. Esse comportamento
fez muitos acreditarem que Gustave não atacava apenas por fome, mas também por territorialidade, ou até mesmo por hábito. A guerra civil na região, com corpos sendo jogados no rio, pode ter influenciado seu comportamento. Mas isso ainda é uma teoria. O último ataque atribuído a Gustave ocorreu em 2015. Um jovem pescador foi arrastado enquanto tentava puxar sua rede. Testemunhas disseram que o crocodilo parecia mais lento, mas ainda era letal. Desde então, Gustave não foi visto novamente. Em 1998, o herpetólogo francês Patrice Faye conseguiu fotografar Gustave pela primeira vez. Olha só essa imagem. Dá para ver que ele é um verdadeiro gigante. Faye estimou que Gustave media entre 5,5 e 6 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Um verdadeiro titã das águas. Determinado a capturar Gustave, Patrice Faye liderou várias expedições entre 2002 e 2004. Foram construídas armadilhas gigantes e até uma gaiola submarina foi usada. Mas Gustave, astuto e imprevisível, sempre escapou. Ele parecia brincar com seus captores, aparecendo em lugares inesperados e desaparecendo sem deixar vestígios. Em 2004, a National Geographic produziu um documentário chamado Capturing the Killer Croc. As filmagens mostraram Gustave em ação, destacando sua inteligência e força. O documentário também levantou uma hipótese incrível. Gustave caçava hipopótamos, algo extremamente raro para um crocodilo. Alguns especialistas sugerem que a guerra civil pode ter influenciado o comportamento de Gustave. Com corpos sendo jogados no rio, ele pode ter associado humanos a uma fonte fácil de alimento. Mas isso é só uma teoria, já que Gustave nunca foi estudado de perto. Gustave foi visto pela última vez em 2015. Desde então, seu paradeiro é desconhecido. Alguns acreditam que ele morreu de velhice, enquanto outros insistem que ele ainda está lá, esperando. Sem nunca ter sido capturado ou medido oficialmente, Gustave permanece um mistério. Gustave é mais do que um crocodilo. Ele é uma lenda. Sua história é contada ao redor de fogueiras, e seu nome evoca medo e fascínio. Mas sem provas concretas, ele permanece no limbo entre a realidade e o mito. Quantas pessoas ele realmente matou? Qual era seu tamanho exato? Essas perguntas podem nunca ser respondidas. Gustave, o crocodilo assassino, é um símbolo da natureza indomável e dos horrores da guerra. Sua lenda persiste, alimentada pela incerteza e pelo medo. Ele é um lembrete de que, às vezes, a linha entre a realidade e a lenda é tão turva quanto as águas do rio Ruzizi. Bem-vindos ao Território Selvagem. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que mistura mistério, perigo e uma criatura tão colossal que parece ter saído de um conto lendário. Esta é a história de Lolong, o maior crocodilo de água salgada já capturado e medido pelo homem. Preparem-se para uma aventura emocionante pelas águas turvas das Filipinas, onde a vida selvagem e os humanos se entrelaçam de maneiras surpreendentes e muitas vezes aterrorizantes. Vamos explorar a região onde ele vivia, o estilo de vida do povo local, os desaparecimentos que aterrorizaram a comunidade e a incrível saga de sua captura. E claro, o destino final desse gigante que deixou uma marca indelével na história da vida selvagem. Na pequena vila de Bunawan, nas Filipinas, a vida gira em torno do rio. Este curso d'água não é apenas uma fonte de sustento para os pescadores e agricultores, mas também o coração da comunidade. Aqui, o rio é sinônimo de vida, mas também de perigo. Os moradores vivem em harmonia com a natureza, mas sempre com um olho atento às águas. Afinal, este é o território de predadores gigantescos, como o lendário Lolong. Nós sabíamos que algo grande vivia ali. As pegadas na lama eram enormes e os animais desapareciam. Meu primo estava pescando e nunca mais voltou. Disseram que foi o crocodilo. Havia rumores de um crocodilo enorme. As pessoas desapareciam perto do rio e ninguém sabia explicar. Esses relatos não eram apenas lendas urbanas. Algo realmente grande e perigoso habitava as águas do rio de Bunawan. E em breve, a comunidade descobriria que o perigo era maior do que imaginavam. Entre 2009 e 2011, uma série de desaparecimentos
chocou a comunidade de Bunawan. Pescadores, agricultores e até crianças sumiam sem deixar vestígios. Os moradores começaram a suspeitar de um crocodilo gigante que habitava as águas do rio. A lenda de Lolong estava prestes a se tornar realidade. Nós sabíamos que era um crocodilo enorme. As pegadas e os relatos eram consistentes. Algo precisava ser feito antes que mais vidas fossem perdidas. Os desaparecimentos não eram aleatórios. Testemunhas relatavam ver um crocodilo de tamanho colossal nas águas do rio. A comunidade estava em pânico e as autoridades locais decidiram agir. Era hora de enfrentar o gigante. Em setembro de 2011, uma equipe de especialistas em crocodilos chegou a Bunawan. Eles tinham uma missão: capturar o lendário Lolong. A equipe era formada por caçadores experientes, biólogos e moradores locais que conheciam bem o rio e seus perigos. As armadilhas eram feitas de cabos de aço e iscas de carne. A equipe sabia que precisava de paciência e precisão para capturar um animal tão grande e astuto. As armadilhas foram estrategicamente posicionadas em áreas onde o crocodilo havia sido avistado, e a espera começou. Finalmente, após semanas de espera, a armadilha foi acionada. Lolong, um crocodilo de 6,17 metros de comprimento e 1.075 quilos, foi capturado. A luta foi épica. O crocodilo gigante lutou com toda a sua força, mas a equipe conseguiu o dominar. A comunidade de Bunawan celebrou a captura, mas também sentiu o peso da perda de um predador que fazia parte de seu ecossistema. Lolong não era apenas um crocodilo. Ele era um símbolo da força e do mistério da natureza. Lolong foi levado para um parque ecoturístico em Bunawan, onde se tornou uma atração mundial. Milhares de visitantes vinham vê-lo, e ele viveu ali por quase 2 anos. Mas a vida em cativeiro não foi fácil para o gigante. Em 10 de fevereiro de 2013, Lolong morreu. A causa foi uma infecção fúngica e problemas cardíacos, agravados pelo estresse do cativeiro. Sua morte deixou um vazio, mas seu legado permanece. Hoje, Lolong está preservado no Museu Nacional de História Natural das Filipinas, um testemunho da grandiosidade da vida selvagem e da complexa relação entre humanos e natureza. Sua história nos lembra que, mesmo em um mundo moderno, ainda há muito a ser descoberto e respeitado no reino selvagem. Lolong foi mais do que um crocodilo. Ele foi um símbolo do poder e do mistério da natureza. Imagine um lugar tranquilo, onde o som das ondas se mistura com risadas, o cheiro de maresia invade as ruas, e famílias inteiras aproveitam o verão sem preocupações. Agora imagine esse paraíso sendo tomado pelo medo. Um assassino silencioso espreita sob as águas calmas, atacando sem aviso. Essa história é real e aconteceu em uma das regiões mais turísticas dos Estados Unidos. O verão de 1916 ficou marcado pelo terror de um predador que ninguém esperava, o tubarão de Jersey Shore. Bem-vindo ao território selvagem, onde as histórias mais selvagens da natureza ganham vida. Hoje você vai conhecer o caso que inspirou o clássico do cinema Tubarão e que até hoje assombra a memória das praias americanas. Era julho de 1916. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa, mas do outro lado do oceano, os americanos buscavam tranquilidade. Com uma onda de calor escaldante atingindo os estados da costa leste, milhares de pessoas se refugiavam nas praias de Nova Jersey. Em cidades como Beach Haven, Spring Lake e Matawan, o clima era de festa. Homens vestiam trajes de banho antiquados. Mulheres desfilavam com guarda-sóis e crianças corriam pelas margens do Atlântico. Os jornais da época chamavam a região de o paraíso de verão dos trabalhadores de Nova York e Filadélfia. O mar era visto como um lugar seguro. Até aquele ano. A gente sempre nadava depois do almoço. Ninguém falava em tubarões. Era como temer fantasmas. Quando o menino foi atacado, eu pensei que fosse uma brincadeira. Depois vi o sangue e nunca mais entrei na água. O medo crescia a cada onda. Os moradores e turistas, antes relaxados, passaram a vigiar o mar com os olhos arregalados. O primeiro ataque aconteceu na cidade de Beach Haven,
no sul de Jersey Shore. Charles Van Sant, 25 anos, nadava com seu cachorro quando foi surpreendido por algo vindo das profundezas. Ele gritou desesperado. Pessoas próximas ouviram: "Me ajudem, me ajudem." Quando o retiraram da água, sua perna estava quase arrancada. Ele morreu minutos depois, em um hotel à beira-mar. O mar ficou vermelho. Eu nunca tinha visto tanto sangue. Apenas 5 dias depois, em Spring Lake, cerca de 80 quilômetros ao norte de Beach Haven, Charles Bruder, um nadador experiente e salva-vidas, foi atacado a 100 metros da costa. Suas 2 pernas foram decepadas. Um salva-vidas remou até ele após ouvir seus gritos. Charles morreu no barco, sangrando nos braços de seu salvador. O sangue se espalhava como tinta na água. As mulheres na areia gritavam. Algumas desmaiaram. O mais chocante aconteceu 6 dias depois, a 25 quilômetros do mar, em um rio de água doce. Em Meadowen Creek, um garoto de 11 anos, Lester Stilwell, nadava com amigos quando desapareceu. Os garotos correram pela cidade gritando. O Lester foi puxado por um monstro. Um morador, Stanley Fisher, mergulhou para tentar resgatar o corpo. Ele também foi atacado brutalmente. Conseguiu ser retirado da água, mas morreu horas depois no hospital. Minutos depois, um outro jovem, Joseph Dunn, de 14 anos, foi atacado em outro ponto do riacho. Ele sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Hoje, perto do local onde as pessoas foram atacadas no rio, existe uma pintura urbana lembrando o acontecido em 1916. O pânico se espalhou pelos Estados Unidos. Manchetes estampavam: "Tubarão assassino à solta." O governo enviou barcos armados. Milhares de civis e pescadores se uniram para caçar a criatura. No final de julho, um tubarão branco de 2,3 metros foi capturado em Bayonne, Nova Jersey. Ao abrirem seu estômago, encontraram partes humanas. Mas até hoje, há quem diga que nunca tivemos certeza se aquele era o verdadeiro responsável. Os ataques de 1916 mudaram para sempre a forma como vemos o mar, criaram o medo que conhecemos hoje e inspiraram a criação de um ícone do cinema, Jaws, o tubarão. O predador foi eliminado, mas o medo, esse continua vivo. Crocodilos e tubarões são predadores naturais. Eles não são monstros, apenas seguem seus instintos. Mas em certos casos, alguns indivíduos ultrapassam os limites da natureza e se tornam lendas vivas ou pesadelos reais. Gustave ainda vive? Haverá outro Lolong? E quanto ao próximo ataque em uma praia tranquila? Nas águas, nunca estamos sozinhos. Essas são as águas perigosas. E talvez o pior ainda esteja por vir.